E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo, né, de Genshin. Esse vídeo aqui, ele é o primeiro de uma nova bateria que eu tô fazendo pro canal. Essa bateria tá começando a ser gravada agora em abril. Ela vai ser começada a postar, nossa, eu vou começar a postar ela agora em abril também. Então tipo assim, é, ela meio que tá perto ali da data. Eu quero tentar fazer uma quantidade boa de vídeos pra mim só ter que me preocupar com isso de novo lá pra junho, talvez julho, tá certo? Até porque tem outras coisas que eu tô trabalhando aí por trás e tal, então eu espero que dê tudo certo como eu tô planejando. Nesse vídeo de hoje aqui eu quero falar sobre a Vareza, tá bom? Essa personagem maravilhosa aqui, que estamos aqui, né? Vou esperar só a animaçãozinha dela acabar aqui pra poder mostrar como é que tá a minha. Ok, eu quero comentar, mostrar como é que tá e etc. Bom, vamos lá. Começando pela Vareza, DPS Eletro de Natlan. Focado em dano imersivo, mas também por ser eletro, ela ter mais possibilidade de reação e etc, tá bom? A minha já tá nível 90, com 2.300 de ataque e 50 de proficiência, mas esse não é o máximo dela, porque ela tá com um códice de obsidiano, porque eu não consegui farmar o artefato dela ainda. Tô indo aos poucos, eu tô com uma flor que não tá muito boa por enquanto, que tá na Sara, aqui, tá vendo? Então por enquanto paciência. De qualquer forma, continuando o papo. A Vareza, ela tem o set dela, que é esse novo aqui do vulcão, que o domínio dela tá ali, ó. E aí o que acontece? Por conta disso, é difícil e tal. O bom dela ser de Natlan é que por ter o códice de obsidiana ali como reserva, ajuda bastante, tá certo? Então, eu vou mostrar o status da minha aqui. 55 de taxa, mais os 40% do códice vai para 95,3 de taxa, o que tá ótimo para um DPS. 223 de dano crítico, 224 vai, porque esse ponto 9 aqui meio que tanto faz. 110 de recarga, porque a recarga não faz diferença para minha Vareza, eu vou explicar. Esses são os status dela atualmente com esse set. Eu quero tentar chegar a 60, 70% de taxa e 200 e pouco de dano, tá bom? A arma que ela tá usando é a arma assinatura dela, que eu peguei no banner. Os meus tiros foram relativamente tranquilos. Eu tava no garantido e ela veio pitch 60. A arma dela, eu perdi o 50-50 pro Oração Perdida. Porém, o Oração Perdida vem 10 tiros e a arma dela veio acho que 40 ou 50 depois, então não foi tão ruim. Aí eu vou chegar na outra parte mais pra frente. A arma dela, 90, nível 90, 44 de dano crítico, que é muito bom. A arma dela aumenta o dano crítico da personagem pro ataque imersivo, além de aumentar o ataque dela também, o que é muito interessante. Os artefatos, igual eu falei, ela tá com códice de obsidiana, que não é o set mais legal pra ela, mas é um set que existe, é a segunda melhor opção, né? E na verdade eu não sei, porque eu tô esperando sair um vídeo certinho ali comparando e tal, pra ver qual que é melhor, mas por enquanto ela vai usar esse porque é o que tem pra janta, tá certo? As peças estão assim atualmente, a flor não tá ruim, tem um pouco de proficiência, o que eu acho bom. Tem outras flores mais legais desse set, como essa da Mavuika, eu acho interessante porque ela tem um ataque. Mas como a Mavuika eu tenho usado ela muito como DPS, abismo, teatro, evento de combate, essas coisas. Então eu preferi deixar a Mavuika do jeito que tá. Da mesma forma Moalani e Kinit, porque a Moalani, o kit dela tá mais voltado pra dano, ó, pra vida. E o Kinit também eu uso ele bastante, tanto com a Mavuika sub DPS, que eu já fiz essa build dela também, tá certo? Naquele papo de build secundário, eu construí a build da Mavuika de sub DPS com pergaminho do herói. Da mesma forma que eu tenho uma build da Citrali de secundária, a mesma forma que eu tenho uma build da Shilonente secundária, que inclusive tá nela aqui. A Emolan tá com muito dano, mas ao mesmo tempo tem vida e tal. Então, das flores que eu tenho aqui, a opção melhor disponível foi pra Vareza. Tirando a da Moalani, que é meio que exclusiva ali pra ela por causa do proc de vida. A pena tá sim, eu acho uma ótima pena, porque procou taxa, ataque e dano crítico pra DPS é excelente. Podia ter trocado a taxa por dano? Poderia, por causa dos status e tal, mas eu não acho ruim não. Procou um dos dois ali, eu tô feliz. Ampulheta de ataque, você pode botar ampulheta de proficiência caso você vá usar um time dela com dendro, que não é o caso, não que eu não tenha, é só que eu não tenho usado, eu tenho usado mais esse time de Vareza, Furina, Yansan e Retentora, né? Mas aí a Yansan eu vou chegar nela depois. Na verdade eu vou fazer um vídeo pra ela. Eu parei aqui na pena, vamos continuar. Ampulheta. A ampulheta é um caso sério, porque a ampulheta desse set é uma vergonha.
A do Knit tá boa, mas eu não quero tirar dele porque eu uso bastante. A da Mavuika é assim, triste. A da Vareza é a mesma coisa, mesma situação triste, 19% de defesa. Ah, mas tem 20 de dano. Pô, mas podia ter vindo uma taxa, né? Mas tudo bem, a gente vai segurando as pontas. A mesma coisa aqui, pô, podia ter trocado ataque, mas não, vida flat. De qualquer forma, eu tenho umas outras aqui, mas elas não tão boas. Olha essa daqui, por exemplo, que, né? Ou isso aqui também, ó, tá vendo? Então é tudo a mesma farinha do mesmo saco, então não adianta. Eu tô esperando vir uma ampulheta boa. Por enquanto, como eu tô farmando o set novo dela, tanto pra ela quanto pra Skirk, que é uma coisa que eu vou abordar num outro vídeo, eu tô priorizando usar esse código de obsidiana aqui. E aí, quando a síntese voltar na versão seguinte, aquele negócio de fazer, formular o artefato, aí sim eu vou fazer uma outra ampulheta com dano e taxa crítica. Não que eu não tenha feito uma nessa versão, mas é porque ela meio que foi com Deus. Porque ela upou, tipo assim, taxa e depois os status meio meh dela. Então, tipo assim, né, não adiantou muito. O cálice, dano eletro. Esse set aqui, eu tinha um cálice desse set, eu tenho outras opções aqui, mas não são tão interessantes assim, porque essa aqui tem um pouco de recarga, apesar de que ela não tem problema mais de recarga, mas ainda assim 10% de ataque aqui é interessante, porque olha, ataque 9 e tal, mas, né, apesar de que dá pra trocar, porque como já é minha peça coringa, vou fazer um negócio aqui rapidão, que agora eu tô prestando atenção nisso, pô, 94,5, 230, tá bom. Continuando aqui. Coroa de dano crítico, porque a arma dela já dá dano crítico e como o set dá muita taxa, eu prefiro coroa de dano crítico. Eu ainda pretendo manter a coroa de dano no novo set, porém a taxa vai ser mais complicada de conseguir. Então a minha ideia é estar ali na casa dos 60% mais ou menos. E esses são os artefatos da minha Vareza. Eu queria que esse aqui fosse mais focado em ataque, mas procurou vida flat. A vida tem dessas, mas 10% de taxa a gente não descarta. Agora, constelações. Eu tenho C2, eu fui atrás da C2 e eu vou explicar. A C1, eu tinha conseguido Yansan, C5, e aí eu queria C6, só que aí veio uma Kiki. E aí eu falei, pô, eu queria uma Vareza C1, mas aí veio a Kiki, porque C1 ajuda ela a correr mais rápido e tal. Correr mais rápido não, correr mais tempo e tal. E aí eu falei, putz, será que eu continuo? Será que eu guardo esse garantido pra depois? O que que eu faço? E aí eu fiquei matutando, eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Sabe por quê? Porque sim, eu gostei da boneca, eu acho divertido, eu acho a boneca linda, eu gostei da gameplay. Pô, gostei de tudo, vamos investir. Além do que ela é muito forte. Então peguei, insisti mais um pouco, aí veio a C6 e a C1 dela juntos, no mesmo tiro de 10. A C2, eu continuei tentando e eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar tentando até eu não conseguir ficar zerado, que foi a situação, eu tô zerado. Eu não tô zerado, porque desde quando eu peguei a C6 não, a C2, eu já juntei mais de 10 tiros. Então assim, zerado eu não tô, mas eu tô numa situação meio precária. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Agora com relação a C2. Aí eu fui tentando. Brilhou dourado, veio o brilho especial, ou seja, salvou. E aí veio a C2 dela. Me arrependo? Nenhum. A C2 corrige o problema de recarga dela, porque olha só, tá vendo? Além de, né, resistência à interrupção e outros detalhes aqui e ali, tá certo? E talentos, ela tá 10, 10, 8, porque, né, boss semanal só uma vez por semana. Então semana que vem ela vai pra 10, 10, 10, porque a vida tem 10 e eu não me arrependo em nada de gastar com ela, tá certo? A minha Vareza tá assim. Times que eu tenho usado com ela até então é esse aqui que tá. Por quê? Porque minha Chevreus não tá nível máximo ainda, então eu preferi guardar, sabe? Mas opções boas pra ela no momento de times estão sendo, né, no caso, a própria Vareza. Você pode colocar, focar com Dendro, então tacar uma Narida, montar, sei lá, uma Narida, uma Vareza, sei lá, você pode botar uma Yao Yao e uma Fischl também pra cooperar, pra melhorar a reação. Você pode colocar uma Cookie Shinobu também. Você pode colocar um Baizu ou uma Kirara se você não tem um Baizu, como por exemplo é o meu caso, tá vendo? Agora, com relação a Yansan. A Yansan, ela é um Bennett diferente, mas ainda assim é basicamente. Então, a Yansan, por que eu não falei da Yansan nesse time aqui? Eu vou explicar mais pra frente. Mas é porque nem todo mundo rodou na Vareza e tal, então, né, por conta disso. De qualquer forma, eu vou explicar. A minha Yansan por estar C6, ela faz muita coisa. Então eu tô excluindo ela dessa conta por isso, tá certo? Então, times voltados pra dentro. Personagens essenciais. Narida,
e a Yansan. Mas a Yansan é aquilo, tipo, se não tiver, tudo bem. A gente troca uma ficha, uma Kukishinobu, põe uma Yao Yao, uma Kirara ou um Baizu e tá tudo certo, tá bom? Times voltados para reação de Eletro e Pyro. Você taca uma Mavuika, sub DPS. Você taca uma Chevreuze. E aí, você tem algumas opções. Ou você põe o Bennett, ou você põe a Yansan, o Bennett. Já tem a Mavuika e a Chevreuze é essencial nesse time. Aqui, minha Chevreuze tá em 80 ainda. Ela tá sem os artefatos ainda direito. Porque eu tô jogando Ritual Real na síntese lá, mas tá difícil. Não, na hora que a gente não quer, vem as coisas mais maravilhosas que tem nesse mundo. Então, paciência. Aí, Chevreuze, Vareza, Mavuika sub DPS, ou Xiangling, ou Bennett também é uma opção. E aí você taca Yansan, você pode ter uma Raiden Shogun também, porque ela tem uma função ali de sub DPS. Shinobu, Fischl também são boas opções. E é mais ou menos isso. O bom da Yansan é que tanto a Yansan quanto a Vareza ajudam a Mavuika a encher ult. E se a build da Mavuika de vocês também for meio de sub DPS, mas ainda assim voltada para DPS, tipo o artefato é de sub DPS, porque é voltado para suporte, porém os status tão bons a ponto de ser uns status dignos de DPS, por exemplo, a minha Mavuika tá de Codes, então não é bom olhar agora. Mas serve para quebrar o galho ali e tal. Outras opções de time. Alguma coisa com retentora para plunge. Então, por exemplo, você colocar uma Vareza, você quer 100% de buff nela. Você põe ela, retentora, Shilonen, e aí você põe a Yansan ou a Furina, se você tiver uma Furina bem forte. Você pode fazer uma comp full Natlan, que não é de todo ruim, porém é aquilo, né? Então, por exemplo, se você quer colocar uma Vuika de sub DPS para ela, você vai precisar da Chevreuze? Não. Mas é mais interessante com a Chevreuze. Então, por exemplo, Vareza, Mavuika sub DPS, Citlali, Shilonen, você vai ter um potencial legal. Se você tirar a Citlali e colocar a Yansan, também é um potencial interessante. Aí aquilo, no lugar da Shilonen, uma Chevreuze ia ter um impacto melhor? Ia, mas cada um... Porque às vezes a pessoa não tem, tá tudo certo. Às vezes tem a Shilonen, às vezes não tem. Então eu tenho que trabalhar com o que a gente pode ter de opção. Retentora não é uma coisa que todo mundo tem, então eu tô usando ela, tipo assim, ela é boa pra função dela, ela ajuda nos plunges, ela cura, que é uma beleza e tal, mas é aquilo, e ela também porta o Sombra Verde, o que é excelente. Então, tipo assim, eu não vou cagar a regra aqui, de tipo assim, você tem que ter retentora, você tem que ter Nahida, você tem que ter Furina e Yansan e os caramba. Não, você monta time com o que você tem. Eu tô dando, tipo, opções premium e opções baratas. Então, o time mais premium da Vareza é Vareza, Yansan C6, Retentora, Furina, ou se você quiser com Pyro Eletro, você pode tacar uma Vuika, Chevreuze, e aí, sei lá, um Bennett, uma Raiden, uma Kukishinobu, uma Fischl que tá aqui pra baixo. Cadê a Fischl? Aqui. Entendeu? Então, tipo assim, você tem opções, saca? E é isso. Aí, por exemplo, você não quer Dendro com Eletro, você não quer Dendro com... você não quer Eletro com Dendro, não quer Eletro com Pyro, não tem problema. Existe Eletro com Hidro. Não é a melhor coisa do mundo, mas você pode fazer se você quiser. Aí, Vareza, Shingekyo e Elan, provavelmente. E, não sei, talvez uma Shinobu ou uma Fischl para complementar a recarga. Ou até mesmo a Yansan para buffar também é uma opção. Não é um time que eu recomendo, porque... como Eletro e Hidro não tem um buffer de reação como a Chevreuze ou a Faruzan para Nemo e etc, não fica tão interessante assim, mas vai de cada um. Às vezes a pessoa quer montar o time. Como eu uso Vareza, Furina pelo buff, não pela aplicação, mas a Yansan e a Retentora, o meu dano parte principalmente da Furina e da Vareza. Então é dano com Hidro e Eletro. Porém é aquilo, eu uso Pyro quando a Chevreuze estiver buildada. Eu vou usar Dendro quando der na minha telha, por exemplo, com a Nahida, com a Yao Yao, porque a minha Yao Yao tá bem buildadinha. Eu gosto bastante da boneca, ela tá aqui, tá bem. Ela tá até com arma 5 estrelas, a querida. Então, tipo assim, a gente vai usando do jeito que dá ali, vai dando nossos pulos. E é isso com relação à composição de time. Agora eu vou falar um pouco da boneca. Valeu a pena? Valeu, eu não me arrependo nem um pouco. Sabe por quê? Porque essa boneca ela me salvou tanto com exploração. Eu já explorei... Eu esqueci de botar o resto do time, foi mal. Eu já explorei essa região toda com... acho que tá com 80% já, porque eu já peguei as gemas da exploração dela, saca? E aí, eu já tô seguindo nesse ritmo, eu já tô assim...
pilhadão. Eu já peguei Natlan, completei tudo ali na casa dos 80, 80 e tantos. Porque querendo ou não, fica um detalhe aqui, um ali e tal, então a gente meio que repassa. Aí eu já tô pegando pra explorar Fontaine 100%, sabe? Focadão, recuperar minhas gemas e seguir em frente. Até porque 5.5 pra mim é o que eu considero o limite da gastação. Depois disso é farmar pra próxima região, mas eu vou abordar isso em outro vídeo. E sobre a Vareza, se ela vale a pena. Olha, é uma DPS eletro, então tipo assim, vai da pessoa. E eu particularmente nunca fui muito fã de eletro, mas é aquilo, porque tipo, Chlorinde, Raiden e etc, nunca foi aquela coisa, nossa, que coisa foda. Mas eu jogava, tipo, preciso, eu tenho Chlorinde, pô, tô querendo a Raiden ali e tal, beleza, salva. Mas eu nunca tive um DPS eletro que falava, nossa, que foda. Não, agora eu tenho. E eu uso bastante. Fiz teatro, fiz abismo com ela e é isso, saca? Ela é viável. Por ela ser de imersivo, ela tem um nicho que é interessante, porque imersivo quase nunca tá bufado. Porque Xiao e etc, né? Mas ela consegue fazer as coisas dela direitinho. Então, tipo assim, ela é uma DPS que vai conseguir ir bem daqui pra frente. E como a gente não tem previsão de outros personagens e etc, ainda mais Eletro, pode ser que como o próximo personagem Eletro demore vir, quando o Eletro for necessário, pode ser que ela quebre um galho bom, porque às vezes o personagem Eletro que seja pra ser o destaque não seja tão interessante e tal, mas aí vai de cada um. No geral, eu achei uma boneca excelente. Pra mim ela só não é 10 de 10, porque 10 de 10 é Neuvillette, né? É buffer supremo, igual Furina, Yansan e etc. Mas assim, no geral mesmo, eu acho a Vareza muito competente no que ela faz. Pela gameplay divertida, pelo nicho dela, mas ainda assim ela ser eletro e ser capaz de dar dano por reação, né? Porque aí ela não se baseia só no imersivo, eu acho muito bom. Porque o Xiao ele é meio 100% imersivo, ele é 90% imersivo, 10% reação. A Vareza não, a Vareza já é 60% imersivo, 40% reação. Você consegue extrair muita coisa da boneca. E por ter essa variedade é que eu acho interessante dar a boneca, assim, usar a boneca. Com relação a gameplay, ela tem alguns combos e tal, eu não vou explicar muito isso, porque meio que é mais instintivo, é questão de treino, um pouquinho você pega ali. Eu não vou abordar isso aqui, porque eu tô mais aqui pra builds, dúvidas e etc. Mas é isso, sabe? Tipo assim, eu queria tentar postar esse vídeo antes do banner dela sair. Eu não sei se eu vou conseguir. Acredito que não, pra ser bem sincero. Mas eu vou tentar fazer esse esforço. Eu acho que, na verdade, eu vou postar esse vídeo na semana em que o banner dela sair, se eu não tô enganado. Ou na próxima. De qualquer forma, fica aqui a demonstração da minha Vareza, porque foi quando eu tiver a chance de gravar. Mas no mais, é isso. Muito obrigado. Eu queria mostrar uma coisa, rapidão. Porque é o seguinte, a Vareza minha, com esse time, ela pega o buff da Furina, da Yansan e da Retentora, por conta do Sombra Verde, né, da Retentora. Então, as três são voltadas a dar buff para a Vareza. Mais o set dela, mais a arma dela, que também ajuda bastante. Então, a minha tá com números muito altos. Não só também por causa das constelações, porque se um aumenta o negócio do Espírito da Noite, e a C2 aumenta a minha resistência de interrupção, então não vale a pena eu mostrar ela pra vocês, porque tipo assim, eu vou mostrar, aí pô, ela não tá sendo interrompida, ok, mas é efeito da C2, pô, ela não tá tendo problema de recarga, mas é porque é efeito da C2, mas a ult dela tá carregando muito, efeito da C2, entendeu? Então tipo assim, não vale a pena, porque aí a pessoa vai tentar, pô, agora claro no rerun, porque esse vídeo vai estar saindo depois, mas ainda assim, eu queria mostrar a boneca que eu investi bastante nesses últimos tempos. Porque a última boneca que eu peguei foi a Navika Cetlali. E aí agora só Vareza. E aí agora só a Skirk e mais pra frente. Então é isso, saca? Deixa a Vareza falar um pouco aqui. E aí, Jesus, tá bom. É isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado quem assistiu. Se puder deixar um like e comentário, eu agradeço. O próximo vídeo provavelmente é da Yansan. Eita, preula. Tá, de qualquer forma, o próximo vídeo é da Yansan, né, como dá pra ver. Eu vou mostrar, vai ser um vídeo mais curtinho, mas ainda assim é interessante. E é isso, muito obrigado quem viu até aqui. Se puder deixar um like e comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.